Para o momento de exposição bíblica, eu quero convidá-los a abrir a Escritura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Hoje nós vamos olhar para os versos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, irmãos, versos 13 a 35. Texto da palavra de Deus que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Oremos, irmãos. Santo Deus, acabamos de ler a Tua palavra, inspirada por Teu Santo Espírito. A nossa oração agora é que o mesmo Espírito que a inspirou nos ilumine, para que todos nós entendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Fala conosco, Senhor. Molda o nosso coração pela Tua palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Exorta-nos, encoraja-nos, edifica-nos. Mas não permita, Senhor, que saiamos daqui sem ouvir a Tua voz. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vejam, dois homens a caminho da aldeia de Emaús. Claro,
o texto nos diz qual é o estado desses homens. Estão cansados, estão entristecidos, estão decepcionados. Eles se despediram de Jerusalém, agora num domingo, que até aquele momento era de total lamento, de total tristeza, de dúvida. Vamos imaginar, irmãos, certamente a jornada daqueles dois homens, daqueles dois discípulos de volta para casa, depois daquele final de semana de Páscoa, não foi tão alegre, pelo menos não num primeiro momento, como poderia ter sido. O texto nos diz, Lucas registra, que esses homens esperavam que Jesus fosse o Messias prometido, aquele que redimiria Israel. Foi o que nós lemos no verso 21 da passagem. Esses homens esperavam que aquele homem poderoso em feito e em palavras, aquele homem que ao longo dos últimos anos havia feito e dito que ninguém jamais houvera feito e dito, eles esperavam que aquele homem ainda estivesse entre eles. Mas vejam, Lucas nos mostra que o começo de sua jornada para Emaús é triste. As expectativas desses homens foram frustradas. Eles mesmos dizem, líderes religiosos de seu próprio povo, deram cabo ao plano sanguinário, mataram Jesus, crucificaram o Senhor e desde a sexta-feira, para eles a luz do mundo parecia ter se ofuscado. Agora então eles seguem para casa, como eu disse, desanimados, desapontados, frustrados pelas circunstâncias e de muitas maneiras diferentes. Vejam, é possível, plausível imaginar que ainda estejam em choque com todos os eventos dos últimos dias. Por isso diz Lucas que eles conversam sobre aquilo que havia acontecido. Talvez pensem, por que Deus nos decepcionou dessa forma? Talvez perguntem, por que, depois de tanta euforia, expectativa, o final de Jesus foi esse? Pregado num madeiro, morto, e para piorar, por crucificação, a mais humilhante, a mais aviltante das mortes. Como isso foi possível? Fato é que eles conversam entre si a respeito de todas as coisas sucedidas. É o que diz o verso 14 desse capítulo que lemos. Eles caminham e falam sobre as coisas que aconteceram naquele final de semana. Então é aí, irmãos, enquanto estão indo para a aldeia de Emaús, cabisbaixos, que um estranho, entre aspas, os alcança. E eu digo estranho, entre aspas, porque nós vimos a história toda, nós sabemos de quem se trata. O próprio Jesus se aproxima deles, agora ressurreto. Mas Jesus, que num primeiro momento ainda lhes parece ser um estranho, sim, porque Lucas diz, no verso de número 16, que os olhos daqueles homens, até este momento, ainda estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele dia, queridos, Jesus tinha lições importantes para ensinar aqueles dois discípulos entristecidos. O mesmo Jesus ressurreto, que hoje também tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Sendo assim, nós nesta noite olharemos para este texto e falaremos sobre as lições que a ressurreição de Jesus nos ensina. Estão lembrados? Na semana passada nós olhamos para a cruz, para o Calvário, falamos sobre sua morte. Hoje nós voltaremos os nossos olhos para a sua ressurreição, para o túmulo vazio e seus efeitos na vida de todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador de sua vida. São duas as lições ensinadas aqui, e eu quero meditar nelas com os irmãos como respostas à seguinte pergunta que eu faço como guia do nosso sermão. O que a ressurreição de Jesus nos ensina a partir deste texto aqui? Essa é a pergunta que as nossas duas lições nesta noite responderão. O que a ressurreição de Jesus nos ensina?
ou o que o evento de sua ressurreição nos ensina, tal como registrado aqui neste texto do Evangelho segundo Lucas. E a primeira resposta, irmãos, portanto, primeira lição da noite, é a seguinte: a ressurreição de Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que devemos crer na palavra de Deus. Primeira lição que o texto nos ensina: a ressurreição de Cristo nos mostra, nos exorta a crer na palavra de Deus. Nos ensina a crer na palavra de Deus, que devemos crer em sua palavra. Vejam, são os versos 13 a 26 que mostram isso, e eu quero ver juntos todos esses versos com os irmãos, para que nós entendamos essa primeira resposta. Reparem, qual é a imagem descrita por Lucas aqui? Eu já disse, de profunda tristeza. Aqueles dois discípulos estão profundamente desapontados, estão tristes com os acontecimentos dos últimos dias. A propósito, vejam, surpreende quando aquele homem que ainda lhes parece desconhecido até então, pergunta a razão da tristeza, a razão de sua preocupação. Vejam comigo o verso de número 17. Lucas conta que Jesus, que a eles ainda parece ser alguém estranho, lhes pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E Lucas diz que ao ouvir essa pergunta, aqueles homens pararam entristecidos. Reparem, irmãos, o cenário é de desolação, é de frustração. Homens profundamente tristes com os acontecimentos de sexta-feira. Eles ouvem a pergunta de um outro homem e talvez digam: como pode? Você não tem andado por Jerusalém nos últimos dias? Não soube o que aconteceu em Jerusalém? E de fato é o que um deles, chamado Cleopas, diz àquele homem, que para nós sabemos é Jesus: és o único, verso 18, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias. É como se aquele homem triste, cabisbaixo, dissesse a Jesus ressurreto: bem, você não sabe o que aconteceu. Não se lembra de Jesus, poderoso em obras e palavras, não sabe que ele foi crucificado. E sem reconhecê-lo, aqueles homens dizem: bem, é verdade, algumas pessoas, como as mulheres que lhe foram mais próximas, até dizem que ele não está mais no túmulo. É o que nós vemos na sequência do texto, verso 22 em diante. Anjos teriam dito a elas que ele está vivo. Mas sabe o que acontece, Senhor? Desde que dizem isso, ninguém mais ouviu. Muitos estão dizendo que ele ressuscitou, mas será que nós podemos confiar nisso? Ninguém mais ouviu desde então. É o que vemos no verso de número 24. Será mesmo? E se sim, como isso pode ter acontecido? Vejam, irmãos, se alguma esperança existe, ainda que bem pequena, ela é prontamente obscurecida pelo medo desses homens, pela dúvida desses homens, pela incerteza desses homens. Nós ouvimos, mas será mesmo verdade? Irmãos, fato é que esses discípulos estão desnorteados, estão totalmente assombrados, tristes, parecem incapazes de acreditar. Afinal de contas, irmãos, nos coloquemos em seu lugar. Quem jamais retornou da morte? Quem enfrentou a morte e saiu dessa batalha vitorioso? Talvez em seu lugar nós também duvidássemos. Talvez em seu lugar nós também dessemos lugar a questionamentos como este: será mesmo? Ninguém o viu. Embora algumas pessoas digam que ele está vivo. Eles não sabem, e vejam a ironia do texto, que estão falando da morte de Jesus a ele mesmo ressurreto. Eles não sabem, vejam a ironia, eles estão julgando aquele homem que a eles ainda parece estranho como um ignorante, alguém que não tem conhecimento dos acontecimentos da última sexta-feira, mas mal sabem que na verdade ignorantes são eles, porque estão diante do próprio Cristo ressurreto, embora ainda não o consigam ver. Então Jesus lhes dirige algumas palavras, não é?
de repreensão, é verdade, mas cheias de vida. Vejam comigo o verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Percebam, irmãos, o que Jesus diz àqueles dois discípulos frustrados, que ainda não o haviam reconhecido. Mas vocês não creem na Escritura? Vocês não se lembram do que está escrito na Escritura? Não sabem que, segundo a Escritura, convinha que o Messias, o Cristo, padecesse, morresse, fosse entregue às mãos dos pecadores e depois entrasse em sua glória? São perguntas que Jesus faz àqueles homens cabisbaixos. E assim diz Lucas, verso 27, que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus passou a lhes expor o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como é linda a misericórdia de nosso Senhor, não é? É como se ele pegasse aqueles dois homens tristes, cabisbaixos, no caminho de Emaús, pelas mãos, e dissesse: eu vou lembrá-los do que as Escrituras dizem. Vou lembrá-los do que Moisés, os profetas, os escritos disseram a respeito deste momento sem igual na história. Vou lembrá-los que vocês devem ter o olhar atento para a palavra de Deus. E eu fico imaginando, irmãos, confesso, eu fico imaginando o que exatamente Jesus expôs das Escrituras àqueles homens. Talvez Jesus tenha lembrado da promessa registrada em Gênesis, de um descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Não sei, é possível. Talvez Jesus tenha exposto a instituição da festa da Páscoa, que era muito mais do que uma cerimônia em si mesma, que apontava desde sua instituição para algo maior, já que o sangue do Cordeiro, passado sobre os umbrais das portas, já falava sobre o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem, talvez Jesus tenha exposto Isaías 53, por que não, irmãos? A profecia que fala sobre o servo sofredor que daria a sua vida por muitos. Por que não Oséias 6, texto que lemos mais cedo, que fala sobre vida ao terceiro dia? Nós não sabemos exatamente, irmãos, mas sabemos que Jesus expôs as Escrituras de Moisés aos profetas, aqueles homens, ensinando a eles e a nós que nós devemos crer na palavra de Deus. Estão lembrados? O que a ressurreição de Jesus nos ensina hoje? Primeira lição, à luz desses versos que consideramos há pouco. Ela nos ensina que devemos crer na palavra de Deus. Sabem, aqui nós já começamos a ver como isso se aplica a nós hoje. Eu chamo a atenção de vocês neste domingo, que para nós é um tanto quanto especial, não é? No qual nós nos lembramos de modo ainda mais específico da paixão e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos para as lições que nós tiramos daqui. Talvez hoje você esteja de modo semelhante, com a vida semelhante a desses homens. Talvez hoje você esteja cabisbaixo, triste, desesperado, desesperançado. Talvez você tenha motivos ou aparentes motivos para deixar o medo e a tristeza tomarem conta do coração. Mas sabem, irmãos, vejam que a primeira lição nos ensina aqui, na hora do desespero, na hora da tristeza, na hora da frustração, que é a melhor coisa a fazer? Olhar para a palavra de Deus. Nos lembrar daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Olhe para a Escritura, meu irmão, que conta a respeito de Jesus. Olhe para a Sagrada Escritura, para as Sagradas Letras, que fala sobre a vida de Jesus. Olhe para a Escritura e encontre na Escritura a verdade libertadora de Deus, que nos diz que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a Escritura, meu irmão, e encontre na palavra de Deus esperança,
promessas, conforto. Sabem, esses homens ainda não sabem que é Jesus quem está diante deles. Logo nós veremos, ele se revelará em outro momento, daqui a pouquinho. Mas mesmo assim, Jesus os exorta no caminho para Emaús a crer na palavra de Deus, a não deixarem o medo e a incerteza tomarem conta do coração, olhando, se lembrando da palavra de Deus. Você crê, meu irmão, no que Deus diz em sua palavra? No momento de tristeza, é a ela que você tem ido, é nela que você tem procurado aquilo de que precisa, o conforto, as promessas, a esperança, a verdade de que Jesus ressuscitou, está vivo. É o que a sua ressurreição nos ensina a partir desse texto, que devemos crer na sua palavra. Primeira lição. Mas ainda há uma segunda e última, e é para ela que eu chamo a atenção dos irmãos agora. Se num primeiro momento a ressurreição de Jesus nos ensina que devemos crer na palavra de Deus, agora nós veremos, o texto também nos diz que sua ressurreição nos ensina que com Deus toda tristeza se converte em alegria. Segunda lição do texto, com Deus toda tristeza se converte em alegria. É isso que esse texto que fala sobre a ressurreição de Jesus nos ensina. E vamos ver juntos isso. Continuemos a olhar para essa narrativa. Diz Lucas agora que quando aqueles homens se aproximaram da aldeia para onde iam, já era tarde. Vejam comigo o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Aquele homem que, nós sabemos, é Jesus ressurreto, mas para aqueles dois discípulos ainda é alguém desconhecido, faz menção de deixá-los em Emaús e ir adiante, em seguir viagem. Mas vejam, nos versos seguintes, no verso de número 29, para ser mais exato, diz Lucas que aqueles dois discípulos constrangem Jesus. Vejam comigo o verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Notem, irmãos, que coisa linda aqui. Eles ainda não sabem que é Jesus, mas há algo nas palavras daquele homem que faz o coração deles arder em chamas. Eles ainda não sabem que é Jesus, é o final da passagem que falará sobre isso, mas há algo naquele homem que eles simplesmente não querem deixar partir. Entra, fica conosco, já é tarde. E, de fato, Jesus entra, irmãos. Entra para marcar o dia e a vida daqueles discípulos para sempre, para se revelar a eles. Sim, irmãos, porque vejam, aqueles discípulos ainda não sabiam quem era, mas o coração ardia ao ouvir. E agora, o que há de acontecer? Versos 30 e 31, vejam comigo, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. E então, verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqueles dois discípulos não haviam reconhecido Jesus até o momento em que eles se sentaram ao redor da mesa. Até o momento em que eles se sentaram para partilhar de uma refeição, até o momento em que aquele homem, até então para eles desconhecido, toma o pão, o levanta aos céus, o abençoa, como tantas e tantas vezes ele fez entre os seus. E olha só que coisa linda, não é? Até que o próprio pão da vida levante um pedaço de pão e dê graças ao Pai. Aí sim, verso 31, finalmente os olhos daqueles homens são abertos. Aquele que parecia cego aos acontecimentos de Jerusalém é quem abre os olhos dos discípulos. Os discípulos o julgavam como alguém ignorante. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não é possível. Agora, na verdade, Jesus mostra que quem não enxergava eram eles.
Ele lhes abre os olhos. Porque, irmãos, só Jesus tem poder para fazer isso, não é? É Ele quem abre os nossos olhos para que nós o vejamos. É Ele quem abre os nossos olhos para que nós o reconheçamos. É Ele quem se revela a nós. É Ele quem age miraculosamente em nós para que nós o contemplemos e o vejamos como Ele é. E é o que Ele faz com aqueles discípulos à mesa, se revela a eles. Ah, que lindo texto, irmãos. Jesus revela o suficiente de si para que a fé daqueles discípulos seja uma vez mais aquecida. Porque vejam o resultado comigo no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Como é o começo do texto? Tristeza, desânimo, frustração, medo, dúvida. Mas e agora? Depois de terem seus olhos abertos por Jesus, qual é o resultado? Alegria, euforia. Por acaso não nos ardia o coração quando ele falava a respeito das Escrituras? Fé, fervor. Irmãos, o Cristo ressurreto derruba todo sofrimento e toda incerteza por terra. O coração, antes esfriado pelo sentimento de impotência, agora arde em chamas. E eles são capazes de discernir por que não queriam que aquele homem se separasse deles. Por quê? Quem é ele? Ele é Jesus. É o Cristo que de fato ressuscitou dos mortos. Agora eles já podem partir para contar a boa nova aos demais. Versos 33 a 35, vejam comigo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O que começa triste, termina com alegria. Essa é a segunda lição que o texto nos ensina para encerrarmos. A ressurreição de Jesus nos ensina exatamente isso, irmãos, que com Deus toda tristeza se converte em alegria. Sabem, permitam-me fazer algumas aplicações. Não é diferente nos dias de hoje. Continua a ser assim. O Cristo sobre quem aprendemos aqui nesta noite, irmãos, não está morto. Bem, é verdade, ele morreu no lugar daqueles que são seus. Ele deu a sua vida, mas não continua morto. Sim, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, é verdade, mas a tumba não o deteve. A morte não o deteve. Naquele domingo, bem de manhã, a pedra foi removida. E o sepulcro? O sepulcro estava vazio, como nós cantamos aqui. Ele venceu a morte e com isso deu a todos os seus a esperança de vida eterna. Ele ressuscitou, e é por isso que a nossa fé não é vã, irmãos, como nós lemos mais cedo. É por isso que a ressurreição é tão importante para nós. Ela anuncia, queridos, que o nosso fim não será de tristeza, de silêncio, de decepção. Pelo contrário, o nosso fim será de grande alegria. Ainda que aqui nós experimentemos momentos difíceis, ainda que aqui nesta terra, na qual somos peregrinos, enfrentemos circunstâncias tristes, o nosso final é de eterna alegria, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Você crê nisso, meu irmão? Que as dores, os dissabores, os pesares, as lutas desta vida são passageiras? Você crê nisso? Que ainda que haja tristeza aqui, o nosso final é de alegria? Você crê nisso? É assim para o crente, que teve seus olhos abertos para a pessoa do Salvador. O seu futuro é de eterna
alegria. O seu fim é de eterna alegria, ainda que o começo seja de tristeza. Segunda e última lição do texto. A ressurreição de Jesus nos ensina que com Deus toda tristeza se converte em alegria. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a crer em Sua palavra em momentos difíceis, em momentos de tristeza, e que assim nós confiemos naquilo que ela mesma nos ensina, que com Ele toda a tristeza será convertida em alegria. Em Seu nome mesmo. Amém.